Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras no módulo Empregos Verdes e Carreiras em Sustentabilidade, a gente está com a Andréa Loureiro, que trabalha aqui na nossa Secretaria de Meio Ambiente de Paracambi, e ela vai falar sobre a questão da gestão pública, também trazendo a questão do ambientalismo, de trazer a sustentabilidade, de trazer o verde para a questão da gestão. Então, ela trabalha aqui no município de Paracambi. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, não só como nas outras, né, mas nessa apresentação, nessa palestra da Andréa, porque vocês são moradores aqui de Paracambi. No próximo mês estaremos elaborando, próxima semana, na verdade, estaremos elaborando a Agenda 2030. Então é importante que vocês façam esse contato, façam muitas perguntas à Andréa, perturbem a Andréa. Por favor. Fiquem à vontade, tá bom? E é isso, Andréa, é com você. Muito obrigada. Bom, gente, eu sou a Andréa Loureiro. Eu vou contar um pouquinho da minha história, de formação mesmo, né? Porque eu acho importante, porque vocês, né, dentro desse contexto dos empregos verdes, das carreiras em sustentabilidade, vocês são um destaque, né? Eu acredito que vocês tenham noção disso, essa formação, esse privilégio que vocês estão tendo de hoje estar fazendo um curso como esse, focado numa temática muito importante do momento dentro do contexto dos empregos verdes. E a gente precisa avançar muito nisso dentro do Brasil, até porque o Brasil, né, é uma potência para a questão dos empregos verdes em função, né, das questões das mudanças climáticas, das políticas públicas estarem voltadas, fortalecendo a área ambiental, a sustentabilidade como foco. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, pode passar o slide. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, porque é importante a gente falar de onde a gente veio, né, e a gente poder inspirar pessoas. Eu sou daqui de Paracambi, morei fora por um tempo, então eu preciso falar que eu estudei na Escolinha da Floresta, não sei se vocês conhecem, né? Foi a minha primeira escolinha onde eu fui alfabetizada. Eu fico arrepiada ao falar porque eu tenho um carinho muito grande por Paracambi por conta desse contexto. Eu saí por um tempo, mas estou retornando agora. Então eu estudei lá na Escolinha da Floresta, mal eu sabia que anos depois eu ia virar uma floresteira, né? Porque o nome da escola é a Escola da Floresta, porque o bairro ali é um bairro da floresta. Bom, eu não nasci em Paracambi, minha família é de Paracambi, eu nasci em Duque de Caxias, mas a minha mãe logo veio para Paracambi, eu tinha 1 aninho, porque a minha avó já morava aqui, eu morava ali do lado do rio, do Ribeirão das Lajes. Vocês vão ver que isso tem todo o contexto da onde eu cresci, da onde eu estudei, tem tudo a ver com a minha formação. E é por isso que eu gosto de fazer esse link, para vocês observarem também o porquê que vocês estão aqui nesse curso. Não é à toa. Nada na nossa vida é à toa, né? Então eu gosto de fazer essa contextualização, que vocês vão ver a minha formação toda linkada na minha infância. E isso é extraordinário. Então eu morei ao lado do Ribeirão das Lajes e logo depois a minha avó, a minha família, enfim, quis mudar ali daquela região e nós fomos lá para o 9, ou ali no bairro da Floresta. Vocês devem conhecer ali Eduardo Pereira Dias. Alguém mora por ali? Já ouviu falar? Já passou por Zamboni? Torresmo do Zamboni nunca ouviu. Já ouviram falar, não é? Então, essa Escolinha da Floresta ela fica bem de frente para o torresmo ali do Zamboni, né, que é o bar do Zamboni, que é bem famoso na cidade. Vocês precisam conhecer, gente. É o melhor torresmo da região, eu acho que do Rio de Janeiro inteiro. Né? Então, ali é um circuito ciclístico também, que as pessoas passam bastante. A minha família se mudou para lá e eu fui junto, né? Então, eu fui alfabetizada nessa Escolinha da Floresta. E aí, essa é uma foto que tem uns 2 anos, e eu vou contar o porquê dessa foto. Bom, me formei, fui alfabetizada ali na Escolinha da Floresta. Como vocês sabem, a área rural, né, ela é muito distante para você estudar. Então, meu pai trabalhava no Rio, enfim, a minha família, minha mãe, né, minha avó, todo o resto da minha família ficou em Paracambi. Então, esse sítio existe até hoje, onde eu cresci. Então, eu venho no final de semana, durante a semana fico por aqui também. Tem 2 residências hoje. Mas, enfim, eu tive que ir para a Seropédica para estudar lá, né? E para o meu pai fica mais fácil dele trabalhar e ir para o Rio. Então, cresci em Seropédica, fiz meu ensino médio. E com 17 anos eu engravidei, tive uma filha, né, que é a Maria Eduarda, que é uma geóloga hoje, inclusive.
Então, minha primeira filha. Não tive só uma, não, tá? Tive várias. Bom, e aí me formei, fui para a Universidade Rural. Logo depois de ter o meu bebezinho com 17 anos, com uma bebê novinha, eu fiz o vestibular. Na época não existia, nem ainda era vestibular. E aí eu entrei para a Universidade Rural para estudar engenharia florestal. Ou seja, a escolinha da floresta, né, tava lá no sítio, água, tinha tudo a ver com essa minha escolha de ser uma profissional da área ambiental. E aí me formei em engenharia florestal. Minha primeira atuação profissional foi dentro da Universidade Rural, porque logo depois que eu me formei, eu fui ser professora substituta lá. Então, eu fui professora substituta por 4 anos. O que significa ser o professor substituto de uma universidade? Eu tinha acabado de me formar, eu tinha uma filhinha, hein? Estava lá com a minha filhinha me virando nos 30, mas nunca deixei de estudar e de estar atuando. E aí apareceu uma oportunidade, um edital, do qual eu poderia estar ocupando aquele cargo de professora substituta de uma disciplina que era de fisiologia vegetal. Então, estudar as plantas, fotossíntese, é muito difícil. É muito difícil. Sempre que eu falo isso, todo mundo fala, meu Deus, como assim? Mas olha só, eu tinha acabado de sair da graduação com 24 anos. E assim, gente, na minha graduação eu era aquela aluna muda. Sabe aquela aluna muda que não falava, não gostava de me expor, de nada? E aí eu faço essa seleção, concorri com professores, doutores em fisiologia vegetal. Imagina, e consegui ser selecionada e fui dar aula de fisiologia vegetal por 2 anos, porque você tem um período para ficar. Tem todo um critério diferente, né? Você está substituindo um professor. E aí eu lecionei fisiologia vegetal. Depois desses 2 anos, eu saio da Universidade Rural e vou atuar no município de Paracambi. Então, eu vim ser estagiária do Hélio Vanderlei, que hoje é o atual secretário de Meio Ambiente, mas há 20 e poucos anos atrás ele foi secretário de Meio Ambiente, o primeiro secretário de Meio Ambiente do município de Paracambi, no governo do André Siciliano, pai. E aí eu fui estagiária dele aqui, vinha com uma motinha, bis, azulzinha, ele conta essa história até hoje, todo mundo que ficou marcado muito na época. Então, eu vinha para Paracambi, ainda estava em Seropédica, morando lá, ficava aqui, enfim, ia para casa, essa coisa toda. Então, atuei com ele aqui, saí da universidade e vim para cá. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer uma pós-graduação na COP, né, na UFRJ, em gestão de recursos hídricos, olha a água, na escala municipal e da bacia hidrográfica, que é esse contexto da gestão participativa das águas. Basicamente era isso, através de comitês de bacia, como a população ela atua, né, dentro desse contexto de priorizar projetos para o nosso território. E aí eu fiz essa pós-graduação e isso foi um divisor de águas na minha vida profissional. Por quê? A partir desse momento, eu me encantei pelo executivo, pelas políticas públicas. Na universidade, a gente acaba trabalhando com ensino e pesquisa. Na minha época, ainda não tinha extensão. Era essa coisa de você ir para a comunidade, executar coisas muito rápidas. Não existia isso. Então, eu acabei me encantando pelo executivo. Então, fiquei um bom tempo aqui em Paracambi trabalhando com o Hélio. Logo depois, o Hélio também saiu, foi fazer outras coisas e eu acabei voltando para a Universidade Rural, porque quando você é professor substituto, você fica 2 anos e depois você tem que ficar 2 anos fora para fazer o edital de novo, para fazer a concorrência, participar da concorrência novamente. E aí eu participei dessa concorrência de novo, voltei para a universidade, fiquei mais 2 anos atuando lá como professora substituta de novo. Mas eu, na verdade, eu não queria essa carreira, né, da universidade, embora eu fosse bem talentosa lá, porque, imagina, dar aula, eu pegava um anfiteatro com 100 alunos, eram 300 alunos, dava aula teórica e prática, 5 créditos durante a semana, e eu que não falava nada, eu tive que aprender a falar assim na marra, porque eu pegava 100 alunos de cara para dar aula de fisiologia, que é uma disciplina muito complexa, que eu acho muito tranquila, mas, né, os alunos... Você fez fisiologia? Pós da em Floresta Urbana, lá eles não. Matéria de fisiologia. E quem deu aula lá para vocês? Foi o Leonardo, Médici? Não? Enfim, voltei para fisiologia, fiquei mais 2 anos lá e aí fui convidada a atuar dentro do Comitê de Bacias, que é o Comitê de Bacias do Guandu, que você já deve ter ouvido falar aqui,
né? Alguém já deve ter falado sobre essa gestão participativa das águas, Comitê de Bacias, Comitê Guandu. Só que ela é da Baía da Guanabara. Isso. Ela veio a presidente do comitê, né? Ah, ela é presidente. Acho que é. Isso. Então, eles têm uma ideia sobre o comitê do Guandu, infelizmente, eles ainda não pegaram. Ah, importante. Depois É. têm uma base. Isso. Mas eu atuei lá porque a gente está dentro de uma bacia hidrográfica muito importante. Paracambi está dentro de uma bacia hidrográfica, a mais importante do Rio de Janeiro. A mais importante. Sabe por quê? Porque ela abastece 10 milhões de pessoas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, nós somos território de produção de água. Mais do que isso, de segurança hídrica para o estado do Rio de Janeiro. Porque se essa água, que já é muito complexa, porque ela vem de uma transposição do Rio Paraíba do Sul para cá, então se tiver uma seca igual a gente teve em 2021, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, essa água ela diminui aqui dentro do nosso território. Então, olha o emprego verde, olha eu falando da importância da atuação, né, da nossa formação nesses links do nosso território. A gente conheceu o nosso território para a gente poder atuar. Bom, e aí eu fui ser técnica do Comitê Guandu, fui engenheira júnior lá do Comitê Guandu por 4 anos, e é por isso que eu tenho um amor muito grande. E aí, lembram que eu falei que eu morei na margem do Ribeirão das Lajes? E todo mundo falava assim, nossa, mas por que você saiu da universidade? Você poderia ser uma professora lá de fisiologia vegetal, uma carreira, que todo mundo acha, né? Uma carreira, e porque eu falava, gente, realmente, eu não sei por quê, mas eu amo a gestão participativa das águas, eu amo políticas públicas, eu amo trabalhar com o executivo, de ter esse feedback com a população, de poder executar as coisas mais rápidos, né? E o executivo ele traz essas possibilidades. É claro, quando você tem um gestor que pensa como você, né? Senão também você não consegue fazer muita coisa. Mas, enfim, atuei lá no Comitê Guandu como técnica, depois eu saí, fui trabalhar em Seropédica, convite do secretário de Meio Ambiente lá na época, e aí fui ser membro do Comitê Guandu, que é uma outra esfera de participação. Então eu deixei de ser técnica e fui ser membro do Comitê Guandu. E fui diretora executiva por 3 mandatos dentro do Comitê Guandu. Então essas fotos aqui mostram bem a minha atuação dentro do comitê e como secretária de Meio Ambiente também, que depois, quando eu saio de Seropédica, eu vou para Queimados, fico lá 13 anos trabalhando em Queimados, e nos últimos 3 anos eu estive como secretária de Meio Ambiente lá, mas sendo diretora executiva do Comitê Guandu, representando os 15 municípios da RH2 Guandu. O estado de Rio de Janeiro é dividido em várias regiões hidrográficas. Então, o comitê, por exemplo, da Baía da Guanabara é uma região hidrográfica. O nosso aqui do Guandu é uma outra região hidrográfica. E aí eu fiquei atuando no contexto de diretoria executiva do Comitê Guandu por muito tempo, representando os 15 municípios da bacia hidrográfica. Então, sempre trabalhando nessa região nossa aqui. Né? Paracambi é um desses 15 municípios. Temos outros 14. Aí pode passar. Aqui eu tive a oportunidade de voltar na Escolinha da Floresta. E aí é óbvio, existe um projeto, né, que eles estavam resgatando os alunos, incentivando os alunos dessas escolas menores de Paracambi para que as pessoas fossem lá palestrar para falar, né, da sua progressão de vida, de estudo, o que as pessoas tinham se transformado, né? Então eu tive o prazer de voltar nessa época, eu ainda era secretária de Meio Ambiente, tive o prazer de voltar lá, dar uma palestra para as crianças. E eu gosto muito, vocês estavam falando de copo aqui, né? Eu gosto muito de usar essa questão dos copos, né, da reutilização, porque através de um simples copo, quando você presenteia uma criança, você tem a possibilidade de falar de tantas coisas interessantes da área ambiental, né? Então eu fui lá, distribuímos copos, plantamos árvores, foi um dia encantador. Pode passar? Todo mundo com copinho. E... o seu próprio copo, nada descartável. E criança, elas são impecáveis para isso. Porque quando eu fui secretária, os adolescentes, mais ou menos, né? Quando eu fui secretária, a gente fazia muita colônia de férias. E as crianças, todo o início da colônia de férias, recebiam um copo também. Então, durante a colônia de férias, elas não podiam usar descartável, até porque a gente não oferecia o descartável. E elas super usavam, assim, era ótimo.
Bom, gente, mas hoje eu me encontro numa nova fase da vida. Eu digo até que eu estou numa fase de transição de carreira, né? Porque, obviamente, você atuar como engenheira florestal, as pessoas sempre acham que você está muito focado, ou dos empregos verdes também. Quando se fala em emprego verde, as pessoas estão muito associadas a plantio de árvore, implantação florestal, né? Mas eu fui para uma outra área. Não que eu não tenha plantado árvores ao longo da minha vida, eu plantei árvores, muitas árvores, né? Sempre priorizei isso junto com as crianças. Mas eu gosto mais da estratégia, das estratégias de conservação, das políticas públicas de conservação. Eu gosto mais dessa esfera do que do ir para o campo propriamente dito. Obviamente, dentro dessas esferas é importante também as ações de implantação ou de atividades, né, que vão conservar e preservar aqueles ecossistemas. Mas eu gosto das políticas públicas. Bom, e aí eu deixei de ser secretária de meio ambiente do município de Queimados e logo recebi um convite para o Hélio, né, e do prefeito Andrezinho Siciliano para estar compondo a equipe técnica aqui em dezembro. Mas em dezembro eu já estava buscando também fazer uma nova formação, né, de estar focada numa outra esfera. Já que eu gostava muito de políticas públicas, eu precisava me especializar naquilo que o momento, o mercado está nos oferecendo. Porque aí eu vou abrir um parêntese aqui para falar do mercado, né? A gente fazendo uma pesquisa básica, a gente chega à conclusão que no Brasil os empregos verdes ainda estão galgando, né? Mas ele está crescendo muito rápido. Aí, se você for comparar com a China, que é um país, né, um maior poluidor do planeta, mas em contraponto ele está investindo muito nos empregos verdes, na sustentabilidade, para contrapor. Esse talvez seja o país que hoje esteja investindo mais na questão da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, das cidades inteligentes, enfim, para contrapor essa poluição toda que eles lançam na atmosfera, né? Então, na China, hoje, são 12 milhões de empregos verdes. Isso chega a uma margem de 42% dos empregos da China são focados na empregabilidade verde. Olha só, gente. Porque na China, se vocês forem fazer uma pesquisa, domingo no Fantástico apareceu uma reportagem lá muito legal, falando de cidades esponjas, né? A China tem investido muito nisso. Ou seja, está voltando, né? Está voltando como os ecossistemas eram anteriormente. Porque a tecnologia, não, a engenharia, ela acabou forçando, em alguns momentos, vocês veem que as coisas vão mudando muito, né? Em alguns momentos, o legal era fazer o quê? Canalizar rios. Hoje, a gente já sabe que esse não é mais uma metodologia muito interessante. Pensando, né, nas cidades esponjas, nesse conceito de cidades inteligentes e sustentáveis, a gente sabe que existem outras tecnologias que devem ser empregadas até para a gente não ter cidades alagadas, né? Essa coisa toda, porque as mudanças climáticas estão aí, os eventos extremos vão ser cada vez mais corriqueiros. Bom, e aí eu fui fazer um curso de governança estratégica para cidades inteligentes, com foco nos objetivos, nas metas, indicadores ODS. E aí isso me traz uma nova visão de atuação profissional. Bom, não estava nada combinado, mas o Hélio me convida para ser superintendente de planejamento e gestão. Então, por isso que eu falo para vocês, a vida da gente ela vai sendo moldada por oportunidades, né? Mas a gente também tem que se movimentar e estar ligado nas coisas que estão acontecendo no momento. E aí, poxa, surgiu a oportunidade, tinha tudo a ver com aquilo que eu estava me especializando. Falei, caramba, um governo novo, eu vou ter a oportunidade de colocar em prática, fazer um case de sucesso dentro do município. Né? Então, conversei com o Hélio gostou muito da ideia, o Hélio é um secretário que gosta da inovação, das coisas atuais, então casou tudo muito bem. E aí, gente, essa metodologia que eu uso, né, que a gente usa aqui no município de Paracambi, e eu também uso palestrando, dando consultorias, olha a transição de carreira que eu falei para vocês. Né? Eu não quero estar a minha vida inteira só trabalhando dentro de uma secretaria de meio ambiente. Eu quero expandir isso. A minha transição de carreira é fazer com que eu possa estar palestrando, estar indo para municípios para fazer os seus planejamentos estratégicos de cidades,
inteligentes e sustentáveis, dentro desse contexto que é um contexto do momento, né, da sustentabilidade. E essa metodologia é uma metodologia que a gente chama de metodologia Chese, porque ela tem base em pilares da nossa Constituição do Brasil. Bom, mas aí, se vocês forem fazer uma pesquisa no Google, depois vocês dão uma olhadinha lá, vocês põem assim, um ranking das cidades inteligentes do mundo. Vocês vão ver lá que aparece uma cidadezinha no Brasil em alguns rankings, que é uma cidadezinha pequenininha lá no Rio Grande do Sul, que tem menos de 50 mil habitantes, mas é considerado uma cidade inteligente. Mas a grande maioria das cidades inteligentes no mundo, né, Nova York, enfim, essas cidades elas estão focando em projetos de tecnologia e de inovação. Vocês vão ver que aqui no Brasil, o nosso foco para criar cidades inteligentes ele é um pouco diferenciado. Por quê, gente? Esses países, né, fora do Brasil, essas cidades, elas já atingiram aquelas qualidades humanas que a gente chama, que é o quê? Saúde, educação, saneamento básico, índices ótimos de excelência. No Brasil nós temos esses índices? Não. No Brasil, essas condições básicas para a sociedade ainda não foram atingidas. Então, para a gente ter uma cidade inteligente no Brasil, a gente usa uma metodologia diferente da que as cidades que estão usando fora do Brasil. A gente não pode pegar um modelo de um projeto lá de Nova York, de uma outra cidade inteligente fora do Brasil, e aplicar aqui. Porque quando a gente fala de cidade inteligente, todo mundo pensa assim, Wi-Fi na praça e lâmpadas de LED na cidade. Não é isso? Todo mundo pensa nisso. Mas não é isso. E aí pode passar. Bom, essa metodologia, então, ela foca em 4 pilares sustentáveis e inteligentes, que estão baseados nos artigos da nossa Constituição Federal. Então, essa é a metodologia que o Brasil utiliza hoje. E aí, a gente foca no pilar humano, da cidade eficiente, da cidade sustentável e da cidade inteligente. A cidade humana é o quê? É a melhoria da qualidade de vida da população, é aumentar os índices de saúde, os índices de saneamento básico, de educação, uma educação de qualidade para todos. Toda a população ter acesso a esses serviços de qualidade e aumentar esses índices dentro da nossa cidade, né, e do nosso país. Então, tem como base o artigo 6º da nossa Constituição. Um outro pilar é o de cidade eficiente, que está baseado no artigo 37 da nossa Constituição, que são os 5 princípios da administração pública. Claro que eu não vou falar isso aqui para vocês, mas nós, gestores públicos, que temos um cargo público, a gente precisa cumprir regras. E essas regras estão estabelecidas. Então, eu, por exemplo, eu tenho o sonho de fazer um projeto da minha cabeça, que eu sempre sonhei em fazer, eu venho para Paracambi, eu vou implantar esse projeto, porque é um grande sonho meu. Eu não posso fazer isso como uma gestora pública. Eu só posso fazer aquilo que a lei me permite fazer. Porque senão vocês imaginam, ia ser uma loucura, né? Eu ia sair andando por aí fazendo um monte de projetos, gestores, prefeitos, secretários. Por isso que a gente precisa das políticas públicas. Né? Eu sei que vocês estão construindo uma base aqui da Agenda 2030, não é isso? Que provavelmente vai virar uma política pública aqui do nosso município. E é isso que é legal. Essas ações que estão contidas lá, esses projetos que estão contidos lá, é que nós do Executivo podemos implantar. A gente não pode implantar nada da nossa cabeça. Então, essa base da eficiência. A eficiência também tem muito a ver com aquilo que a gente implanta no município, que dá um retorno muito bom para a sociedade. Então, eu gasto poucos recursos, em pouco tempo eu implanto algo que muda a qualidade de vida da população. Então, isso é eficiência. Bom, um outro pilar é o pilar da sustentabilidade, né? Esse termo da sustentabilidade que a gente ouve muito falar, é um termo já que tem 40 anos aí sendo propagado, e ele tem base, então, nos artigos da Constituição 182 e 225, que fala das políticas urbanas. Ou seja,
Aonde a gente aplica essas políticas urbanas para transformar as cidades? É dentro dos municípios, não é isso? O outro conceito, o outro pilar, que é o pilar da cidade inteligente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso formar cidadãos de qualidade. Então, quando a Petrobras financia um projeto como esse, e ela capacita cidadãos mais conscientes na área ambiental, da sustentabilidade, que é isso que vocês estão sendo formados aqui, a gente tem o quê? Cidadãos com mais opinião. Então, vocês sabem quais são os direitos e os deveres de vocês, mais do que isso, dentro da questão ambiental, que é o mais importante aqui. Né? Mas vocês podem ir para debates, eu vejo vocês lá dentro do plano de manejo, participando das oficinas, né? Colocando a opinião de vocês ali, ou seja, vocês estão participando da construção de políticas públicas importantes, porque nós, do Executivo, não podemos fazer nada na nossa cabeça. A gente precisa ter esse feedback da população. E vocês estão sendo formados para fazer com que a cidade de Paracambi tenha cidadãos mais inteligentes. Até porque, para transformar uma cidade em uma cidade inteligente e sustentável, eu preciso o quê? Ter projetos adequados, bem elaborados e bem executados. Quem elabora esses projetos? Quem executa esses projetos? São técnicos, são engenheiros florestais, são engenheiros ambientais, são técnicos que vão precisar o quê? Estudar, ter oportunidade de estudar para transformar a cidade. Por quê? Só o executivo tendo, né, os cidadãos com uma formação que não condiz com aquela cidade, ele não vai conseguir obter uma cidade inteligente e sustentável. Tá bom? Pode passar. Para isso, a gente precisa conhecer o nosso território. Lembra que eu falei para vocês? Aonde Paracambi está dentro desse contexto do nosso planeta, do nosso estado, né, das nossas regiões. A gente precisa conhecer o território em que a gente vive. Para fazer o quê? Políticas públicas adequadas e projetos também que vão mudar a vida da população. Não é isso? Então, aqui eu coloquei para vocês a nossa região metropolitana, a nossa bacia hidrográfica. A gente está na bacia hidrográfica do Guandu, uma bacia que é responsável por abastecer 80% da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a gente está dentro desse contexto de quê? De produção de água, de conservação, de preservação dos nossos recursos florestais e hídricos, para a gente ter segurança hídrica dentro do nosso município e também dentro da nossa região. E aí a gente precisa elaborar projetos que condizem com o nosso território. Pode passar. Aqui eu trouxe uma tabelinha, porque dentro dessa metodologia, a primeira coisa que a gente faz quando chega num município para atuar é fazer o quê? Um ranking das políticas públicas que esse município possui. Lembra? Quando vocês participaram lá do plano de manejo, esse plano de manejo ele virou uma política pública. Né? Agora, o secretário, mais o prefeito, junto com nós técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Clima, vamos ter que executar aquelas ações que estão lá. A gente não vai tirar nada da nossa cabeça. Está escrito lá, virou uma política pública, foi publicado. Então, aqui eu elenquei algumas políticas públicas voltadas para a área ambiental, para a Secretaria de Meio Ambiente, mas dentro do contexto de município, são 32 planos que os municípios precisam ter, são 32 políticas públicas que os municípios precisam ter dentro da lei para captar recursos, para executar e para atingir uma cidade inteligente, precisam ter. Então, se o município não tem essas políticas públicas, como que ele vai ser uma cidade inteligente e sustentável? Né? Ele não está dentro das bases, dos pilares lá da Constituição, lembra? Bom, esse então é o levantamento de Paracambi, quando nós chegamos no governo, né? Agora a gente já está mudando. Pode passar. Bom, todas as vezes que a gente chega em algum lugar, a gente vai atuar profissionalmente, né? E como a gente está falando hoje dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Clima, governo Andrezinho Siciliano, a gente precisava de um marco zero. Como que eu vou medir a nossa gestão ambiental? Né? Como que eu vou medir a gestão do prefeito Andrezinho Siciliano? Eu tenho que saber como nós pegamos esse município. E aí a gente adota a metodologia diagnóstica da Agenda 2030 da ONU. Você já deve ter ouvido
falar bastante já, né? Esses cubinhos coloridos, enfim. Então, hoje, em dezembro ainda, a gente fez essa performance ODS do município de Paracambi, que é essa performance aqui que diz que, dentro dos aspectos desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como que o município está hoje e como que eu vou ter que melhorar essas metas, indicadores desses objetivos. Entenderam? Conseguem acessar. Essa plataforma Chese não, porque ela é exclusiva lá daquela metodologia, então ela é paga. Mas essa daqui é do governo federal. Então depois eu posso te mandar o link e você explorar com eles, por exemplo. Porque, vou te passar como fazer isso. Que você vai entrar na plataforma lá do governo federal e você vai explorar cada índice desse. Mas eu posso te encaminhar esse daqui para você trabalhar para Cambi, exclusivamente do Chese, tá? Pode falar. Não, a gente está olhando aqui, entender o gráfico. Tá de acordo com aquelas cores ali, ó. Tá? Isso. Tipo, saúde e bem-estar, tá baixo. Não, o 2, que é o fome zero, tá médio e aí fica ali no gráfico. Ó. Isso. Quanto mais vermelhinho, pior é o índice. É onde a gente tem que atuar mais. Entenderam? Esse gráfico aqui é só de Paracambi, fica mais fácil para a leitura dos gestores. Isso. É mais para a população dar uma leitura. Tá ruim mesmo. Mas Mas aí tá um Paracambi era sustentável, tá ali, ó, baixo. Não é não, tá? Os índices dos ODS, meta-indicadores ODS para Paracambi não são bons. A gente está melhorando agora. A gente... Mas dentro dessa plataforma aqui, depois eu vou te mandar um link que vocês conseguem gerar os gráficos também. Inclusive olhar cada ODS. Por exemplo, os ODS ambientais. Se vocês forem olhar na minha apresentação, no primeiro slide eu já coloco as ODS ambientais ali. Claro que todas são, mas eu uso bastante isso, porque é a metodologia que eu uso. Então, lá no primeiro slide eu sempre coloco as ODS, não coloco as 17 que não cabe, mas eu coloco as ODS focadas na área ambiental, da sustentabilidade, enfim, tá? Então pode passar. Essa é a metodologia. Mas por que a gente usa essa metodologia? Como eu falei para vocês, a gente do executivo não pode fazer coisas da nossa cabeça. A gente tem que dizer o porquê que a gente está fazendo aquilo, por que a gente está adotando essa metodologia, né? Então, a Agenda 2030, ela foi retomada pelo governo federal, firmada através desse decreto. É uma metodologia internacional disseminada pela ONU. O Brasil assinou um termo de convênio com a ONU para implantar essa agenda no Brasil. E essa agenda tem fonte de financiamento. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa captar recursos, a gente precisa o município ele precisa ter as políticas públicas para captação de recursos, mudar a vida da população? Então a gente tem que estar linkado. Os municípios que estiverem utilizando essa metodologia, eles acabam tendo um upgrade aí para captação de recursos. Então, quando a gente escreve projeto, a gente está bem escrevendo um projeto agora para captação de um recurso, e a gente já faz o alinhamento desse projeto com as metas e indicadores ODS. Eles viram quanto dá trabalho escrever um projeto e pensar. Eles viram? Aí. Você pode ver um pouco da planilha financeira. Assim, Que ótimo. Aí foi a parte que eles choraram. Quem vai pagar? Então, desse projeto agora vocês podem fazer, sabe o quê? No próximo módulo, fazer o alinhamento com as metas e indicadores ODS. Implantando esse projeto, o que você muda de indicador ODS? É muito legal fazer isso. E hoje a gente faz isso lá dentro da secretaria e dentro do governo, que aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso dentro do governo. Bom, e aí, essa foto aqui, ó, é uma foto que o secretário Hélio Vanderlei tirou em Brasília, porque eu vivia falando com eles dessa metas e indicadores ODS, a gente precisa implantar o PPA, essa coisa toda, né, que eu me capacitei lá. E aí ele foi para Brasília e a primeira reunião que ele teve era de um banco financiador da Caixa Econômica Federal. E esse banco fala sobre a municipalização das ODS. Significa o quê? Que os municípios que fizerem essa municipalização de utilizar as metas de indicadores ODS, eles vão ser priorizados para recursos, para financiamento de projetos. E aí estava lá, ó, esse slide é exatamente o que eles fizeram lá. Então, inclusive, eles falam da questão do PPA dentro dos municípios, que é o plano plurianual, que é o quê? O planejamento do governo municipal para 4 anos, que é o que a gente está construindo hoje.
Tá? Pode passar. Inclusive, quando a gente deu o módulo de ODS, aí eu peguei o da cidade de São Paulo, que tinha, São Paulo tem dos ODS já implementada, eu mostrei pra eles. Eu acho que eu cheguei a mostrar um da cidade do Rio também. Então, ó, você falou de uma coisa muito importante. Aí todo mundo fala assim, poxa, Andréia, mas eu trabalhei em vários municípios e eu nunca ouvi falar isso. Isso aí é balela, isso aí é modinha. Aí eu falo, gente, olha só. Sabe por que os pequenos municípios não estão captando recursos do governo federal em grande escala? Ou dentro do fundo ODS, por exemplo, ou projetos da ONU, aqueles financiados para todo mundo, para todos os municípios do mundo? Porque os municípios pequenos têm equipes técnicas pequenas. Olha a empregabilidade verde, sustentável. Tem equipe técnica pequena, tem pessoas que não estão sendo capacitadas para fazer isso. Aí quem está captando? As grandes metrópoles. Então o município do Rio faz isso, bem feito. O município de São Paulo faz isso, consegue captar esses recursos. Então por que nós não, aqui de Paracambi, conseguimos captar esses recursos? E aí, nesse contexto, a gente está saindo na frente porque a gente está conseguindo fazer isso, inclusive, dentro do PPA do município, que é esse planejamento do governo Andrezinho Siciliano para os 4 anos. A gente conseguiu colocar isso. Para isso, a gente precisa, volta só um pouquinho, de fazer o quê? A capacitação da equipe. Só a Andréia ser uma líder inteligente, que a gente chama, né? Ser uma líder inteligente não adianta. A gente precisa disseminar, a gente precisa ter gestores, como o Hélio e o prefeito, que olham e falam assim, não, vamos priorizar isso aqui, vamos priorizar esse tema, internalizar isso para dentro do órgão público. Então, a gente está sendo capacitado a todo momento. Bom, uma outra coisa importante, né? Vocês estão vendo que é um passo a passo para a gente atingir uma cidade inteligente e sustentável, que essa metodologia traz. A gente precisa o quê? Ajustar a legislação municipal para criar condições normativas. E aí eu sempre trago esse exemplo da secretaria, que é o seguinte. A Secretaria de Meio Ambiente, no passado, ela tinha o nome de Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Porque lembra que eu falei que o conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ele é bem antigo, tem mais de 40 anos. O de inteligente, mudanças climáticas, são coisas que a gente está ouvindo falar mais recentemente. Mas a gente precisa se adequar. As secretarias, elas precisam se adequar a essas terminologias, a esses momentos diferentes da sociedade que a gente está vivendo. Então, uma das primeiras coisas que foi feita foi a mudança da nomenclatura da Secretaria de Meio Ambiente, trazendo a questão das mudanças climáticas para dentro da secretaria. E mais do que isso, fazendo uma reorganização também do organograma da secretaria. E esse é o organograma novo da secretaria. A gente tem 2 subsecretarias, uma só para questões climáticas. Olha que legal. É o primeiro município da Baixada a ter um organograma focado na questão das mudanças climáticas. É o município de Paracambi, tá bom? Porque a gente criou essa normativa legal para estar atuando dentro dessa esfera. E aí eu sempre trago a questão da igualdade de gênero, que dentro da secretaria é uma prioridade. O secretário, ele sempre traz isso, né? Se vocês forem contabilizar, vocês veem aqui que as listinhas rosas e azuis é esse equilíbrio da igualdade de gênero. Então, a gente, mais do que falar da questão das metas indicadores ODS, a gente está praticando isso no dia a dia. Pode passar? Bom, aqui foi como a secretaria foi encontrada, como a gente vai ter uma cidade inteligente, sustentável, com um ambiente de trabalho como esse. Como a gente recebe a sociedade, como a gente presta um serviço para a sociedade, não tendo um local adequado para os técnicos trabalharem, fazerem seus projetos, executarem esses projetos, mudar a realidade da população num ambiente como esse. Pode passar. E aí houve uma transformação, uma reforma do prédio da secretaria, para que a gente pudesse o quê? Abrigar aquela equipe técnica nova, lembra? A reestruturação da secretaria, a gente poder atender a população num ambiente adequado, elaborar projetos decentes para transformar a cidade. Esse já é o outro espaço que foi também reformado. Pode passar? Isso! Exatamente! Eu acho que a André já tive mais. Bastante. Todos os dias, várias vezes por dia, porque eu fico no anexo, né? Então, quando eu entro lá, toda hora eu me deparo
com a foto dela. Muito bom. Olha, aí falando do planejamento, né, de governo, PPA, Plano Plurianual. A gente está bem nessa fase de elaboração do planejamento de governo. O governo precisa ser planejado. E isso está dentro da lei. O prefeito precisa fazer isso. A gente está bem nesse momento. Então, PPA, LDO, LOA, é claro que talvez vocês nem tenham ouvido falar sobre essas terminologias, mas que elas são importantes a gente estar focado. Pode passar. E aqui, ó, de novo, trazendo as políticas públicas como um grande norteador da nossa gestão pública, né? Nós somos gestores públicos, não podemos fazer nada da nossa cabeça, tem que estar na lei. Então, a gente precisa construir as políticas públicas que não existem e aquelas que já existem a gente precisa executar. Então, é isso. Mas não só as políticas públicas hoje do território, a gente precisa olhar também aquelas dentro do Estado, dentro da nossa bacia hidrográfica. A gente precisa estar olhando essas políticas públicas, esses norteadores de ações para a gente captar mais recursos para o nosso município, para transformar o nosso município em uma cidade inteligente e sustentável. E aí, uma outra coisa importante dentro do contexto de cidades inteligentes e sustentáveis é a gente trazer os 5 agentes da inovação. Para ter uma cidade inteligente e sustentável, não adianta só o executivo ter essa responsabilidade de mudar uma cidade inteira. A gente precisa estar o quê? Em sinergia com os agentes da inovação. Olha só, são 5 agentes cinco agentes da inovação. O governo, eu, Andréia, estou aqui hoje representando o governo, sou um desse agente. Nós precisamos estar linkados com todos os outros para transformar as cidades. Então, empresas, quando a gente faz uma mudança na secretaria, ou às vezes executa um projeto, a gente tem uma parceria do poder público com o privado também para transformar a cidade. Instituições de ensino, olha que legal, hoje vocês estão dentro de um espaço onde tem uma instituição, né, federal aqui, que é o IFRJ, e vocês podem estar conectados utilizando essa sala. É uma parceria dentro do contexto dos agentes da inovação. A sociedade civil organizada, as ONGs, então a Onda Verde, estou dando o exemplo de vocês porque a gente usa esse exemplo para falar para fora, né? Então a Onda Verde é uma desses agentes da inovação que hoje captou recurso de uma empresa através de um edital, executa um projeto dentro do município que está formando cidadãos, que são vocês. Lembra lá do pilar do cidadão inteligente? Formando cidadãos para a gente transformar juntos essa cidade numa cidade inteligente e sustentável. E os próprios cidadãos comuns, que é aquele que vão receber, né, todo esse arcabouço desse projeto para mudar a vida da população. Aí aqui, mais uma vez, né, a gente construindo, junto com o Sebrae, capacitação, precisa capacitar os entes públicos, a capacitação das pessoas. Dentro da questão das metas indicadores ODS, a gente está construindo o carbono neutro agora, a gente vai fazer a agenda carbono neutro, tá bom, está encerrando aí essa fase da construção da agenda carbono neutro que a gente iniciou junto com o Sebrae. Pode passar. Aqui a outra oficina também focada nas metas indicadores ODS, junto com o Sebrae, olha, empresa, né, vindo nos auxiliar. Para poder a gente trabalhar as metas indicadores dentro do nosso PPA, do nosso plano de governo. E aqui eu faço sempre esse link, né? Mais do que falar dos 5 agentes da inovação, como que esses 5 agentes da inovação hoje estão fazendo parte da nossa gestão pública. Então, nós temos vocês aqui. A gente ali. Exatamente. Então, a gente tem aqui ó, as parcerias. Exatamente. Então, olha como essas parcerias dentro do nosso território são importantes, os 5 agentes da inovação. Aqui eu trago também uma outra parceria que nós temos com uma ONG muito importante internacional, que é a da Nature Conservation, a TNC. A gente tem um acordo de cooperação com essa ONG e hoje a gente faz um banco de áreas para reflorestamento e recomposição florestal.
Junto com a SEDAI, a gente vai fazer a recomposição florestal de várias propriedades dentro do nosso território. Ou seja, só o poder público, o executivo, é um agente da inovação. A gente precisa estar com os outros 4 unidos para a gente transformar nossas cidades. E isso a gente sabe fazer bem aqui em Paracambi, estamos fazendo. Aí parcerias com as universidades, com as escolas técnicas. Hoje são feitas várias pesquisas na Universidade Rural, aqui dentro da Fábrica do Conhecimento, esse extraordinário espaço que tem feito, né, estudos das nossas unidades de conservação, do nosso território. Essas parcerias, a gente está utilizando mesmo o espaço deles para a gente estar atuando com palestras, enfim. Aqui o Parque do Curió, pode passar. Aqui mais fotos dessas parcerias, né? Vocês estavam lá nesse dia participando, pode passar. Isso aqui é de novo, utilizando uma política pública de âmbito regional. Não é uma política pública só para o município de Paracambi, mas é para a região hidrográfica 2 do Guandu, Bacia do Guandu. A gente está linkado com eles para a gente poder captar recursos. Hoje nós vamos elaborar o nosso plano municipal de saneamento básico, água, esgoto e drenagem com recursos do Comitê Guandu, que é um fundo estadual, que é o Fundri. Isso por quê? Porque o município está ligado lá, está de olho naquele recurso que a gente pode captar e está fazendo políticas públicas. Então a gente vai ter um plano de saneamento que é uma política pública importante para a gente ter uma cidade inteligente e sustentável. Pode passar. Aqui também a gente utiliza muito o contexto a gente está muito linkado com o governo federal, com as políticas públicas e com as estratégias do governo federal para a gente estar avançando a nossa cidade para uma cidade inteligente e sustentável. Então, cidades verdes resilientes. Inclusive, a gente está montando um programa dentro do nosso PPA. A gente vai ter um macro programa dentro do município de Paracambi, que é o programa Paracambi Verde Resiliente, com base nessa estratégia do governo federal de acelerar as cidades inteligentes e sustentáveis. O prefeito já assinou com o estado do Rio de Janeiro uma outra estratégia de cidades resilientes. Então, a gente precisa estar linkado com essas políticas públicas no geral. Esse aqui é um recorte de uma política pública que a gente possui, que é o Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica de Paracambi, e ele traz ações que a gente precisa executar. Olha que ele já traz aqui, ó, o alinhamento com as metas indicadores ODS, que facilita muito a nossa vida dentro desse contexto, já que a gente está usando essas metas indicadores. E aí, aquela parceria que nós temos com a Denatura e Conservation, com a TNC, faz com que a gente execute essas políticas públicas. Tá vendo? A Denatura e Conservation já não entra aqui executando algo fora do contexto do que o município precisa. Não, tem que estar linkado a alguma política pública. Pode passar. Aqui também, dentro desse contexto, né? A gente acabou de criar o Revis, vocês participaram desse processo, estiveram lá participando do plano de manejo. Mas o porquê que nós criamos um Revis? Nós escrevemos um projeto, a gente tinha um projeto que estava linkado com políticas públicas diversas. Por que nós escolhemos essa região específica de Paracambi para criar uma unidade de conservação? Isso tem um porquê, né? E aqui está o porquê. A gente tem lá uma estação de tratamento de água, capta água que abastece, né, 16 mil pessoas dentro do município de Paracambi. Isso traz segurança hídrica. Então, a gente precisa conservar aquilo lá na forma da lei e preservar para que possa produzir mais água ainda para a população, para a gente não ficar dependendo daquela água da transposição lá do Rio Paraíba do Sul. Tá? Pode passar. Aqui todo o passo a passo da criação do Revis, né? Por que a gente criou? A gente olha os índices. Pô, se eu criar essa unidade de conservação, quanto que eu vou ter de mata conservada? Quanto que eu vou ter de mata preservada? Quanto de recurso eu vou receber do ICMS ecológico? Né? O ICMS ecológico é um índice que beneficia os municípios com recurso financeiro, aqueles que estão aplicando nas áreas ambientais. Então, dentro disso tudo, foi criado o Revis. Pode passar? E aí, esse é todo o projeto estratégico que a gente faz. E olha só, uma criação de uma unidade de conservação, ela está linkada a várias políticas públicas e metodologia. Então, por que a gente criou o Revis e não a Mona, que é uma outra que está muito já, né, linkado para a gente criar? A gente deu prioridade para o Revis porque, olhando dentro desses contextos todos aqui, era a mais indicada para esse momento. Era onde a gente ia ganhar mais ambientalmente falando para o município de Paracambi. É muito importante. E é isso, pessoal. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero, né,
ter inspirado vocês aí. E muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Então, a gente estava querendo trazer a Andréa faz tempo. Ela representa um profissional super qualificado na área, né, da gestão ambiental, ela é engenheira florestal. Isso. E por que ela nesse mundo agora? E por que mulher, né? Eu gosto mais. Quando a gente traz uma mulher que se qualificou tanto e traz todas as questões do município, e não só do município, todas as questões ambientais com tanta propriedade, e o caminho dela é o empreendedorismo. Ela empreendeu nela, empreendeu na profissão dela, fez toda essa construção para hoje estar aqui liderando, né, uma equipe com toda a propriedade que ela tem. Então, isso é o empreendedorismo na área da sustentabilidade, né, para a gestão pública. A gente viu diversos outros tipos, esse é um tipo específico, talvez precise de muito mais tempo de estudo, né, para poder chegar aqui, né, do que outros tipos, mas sem esses, os outros também não existem. Agradeço muito, mais tarde obrigada. Você vai estar aqui. Vou de novo. Obrigada. Encerramos mais uma aula. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue aprendendo com a gente. Tem muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Os links estão disponíveis na descrição do vídeo.